segredo de um sistema de magia cativante não tá só nas regras, tá em como ele impacta a história e os seus personagens. Antes de nós irmos para os pontos que nós queremos discutir nesse vídeo, né, que é os sinais que mostram que os seus leitores vão amar o seu sistema de magia, nós temos que definir os dois tipos de sistema de magia, que é o sistema de magia pesado e o sistema de magia leve. Que eu traduzi dos termos hard e soft, eu acho que ficaria estranho se eu falasse sistema de magia duro e macio, fica estranho. Sistemas de magia pesados, eles têm regras bem definidas, ou seja, tudo o que os personagens fazem relacionados à magia desse mundo, e tenha em mente que quando eu falo magia não é só magia, pode ser tecnologia, poderes, enfim. Tudo que é relacionado à magia do mundo, ela é bem explicada e ela já tem uma estrutura definida. Ou seja, os leitores eles sabem o que a magia desse mundo pode e não pode fazer com total clareza. Agora, um sistema de magia mais leve, ele não explica tudo o que o sistema pode fazer, ele não dá tantas limitações. Mas pense nesses dois pontos como um espectro. Você pode fazer um sistema de magia que esteja mais para um lado ou mais para o outro, às vezes até mais no centro, explicando boa parte da magia, mas deixando muito dela para imaginação do leitor. Então agora vamos para os sinais de que a sua magia ela vai despertar o interesse dos seus leitores, que os seus leitores eles vão gostar dela. Primeiro, elas trazem decisões difíceis, ou seja, a sua magia ela não faz com que as coisas elas se tornem mais fáceis sem um preço. Como por exemplo, o Anel de Sauron e Senhor dos Anéis, ou um anel. Ele torna as coisas mais fáceis para o Frodo, ele consegue ficar invisível e fugir de situações indesejadas, mas isso custa um preço de que ele possivelmente vai se transformar em uma criatura que nem o Gollum. Então, é muito interessante você colocar essa parte de a sua magia ter um preço no seu mundo. Quanto mais poderosa, maior o sacrifício que o seu personagem terá que fazer para usar ela. Porque isso vai contar mais da sua história, contar mais dos seus personagens e o quão longe eles estão dispostos a ir para usar a magia. O próximo ponto é a simplicidade inicial. O que é isso? É basicamente você conseguir resumir o seu sistema de magia em poucas palavras. Como em Mistborn, de Brandon Sanderson, que a magia ela é toda baseada em metais, em manipular eles e transformar em magia. O sistema de magia do Brandon Sanderson, ele é complexo, ele é considerado um sistema pesado, ele é bem explicado, porém ele tem um conceito simples que vai se ramificando. Então não quer dizer que o seu sistema, para ele ser pesado, ele precisa ser confuso. Outra coisa também que eu esqueci de comentar antes, mas que seria interessante falar agora, é que a parte do sistema ser pesado ou leve é de acordo com a perspectiva do leitor. Ou seja, o seu sistema ele pode ter várias explicações, ele pode ter de fato uma explicação, mas às vezes você não vai dar para o leitor porque a história ela pode se beneficiar disso. Um exemplo é O Senhor dos Anéis, onde o Gandalf, ele usa magia, o Gandalf e o Saruman, só que isso em nenhum momento é explicado em detalhes nos livros, nem no filme. Porque não faz sentido pra história, não agrega muito na história saber as limitações dos poderes deles. Tanto é que eles não são o foco da história, os poderes mágicos do Gandalf e do Saruman. Tanto é que a história está sendo contada pelo ponto de vista de hobbits, e hobbits não têm muito conhecimento de magia. Então faz sentido a história ela não se aprofundar nessas partes do sistema de magia do Senhor dos Anéis. E isso também foi uma escolha criativa do Tolkien, para não ficar colocando muitas regras e as pessoas ficarem pensando demais nisso. A ideia é se concentrar mais nas civilizações como os humanos, os elfos, do que ficar pensando nisso. O próximo sinal é uma progressão palpável. Quando o seu sistema de magia ele tem uma progressão, isso torna muito mais interessante para os seus leitores eles verem a história, para eles perceberem a evolução dos personagens na história. Eu vou dar um exemplo aqui, as pessoas que jogam videogame elas vão pegar isso com mais facilidade, que é um exemplo dos jogos da Ubisoft e da From Software. Para quem não entende de jogo, eu também vou explicar bem aqui. Os jogos da From Software e da Ubisoft, eles têm uma estratégia muito diferente em lidar com dificuldade e evolução nos seus jogos. Na Ubisoft, você começa com um personagem fraco e luta com inimigos fracos, como bandidos. Porém, enquanto você vai progredindo de nível, os inimigos também vão progredindo de nível, ou seja, os mesmos bandidos que você enfrentava no começo, eles conseguem te enfrentar quando você está no nível 100. Já nos jogos da From Software, você evolui de nível,
Você começa lutando contra alguns bichos fracos, como aldeões de uma vila louca. E depois você vai aprendendo a derrotar eles com novas magias, novas armas, de forma mais eficaz do que você fazia antigamente. E agora você consegue lutar contra monstros muito mais poderosos. Então você percebe que nos jogos da From Software, o progresso ele é muito mais visível do que nos jogos da Ubisoft, onde você luta contra os mesmos inimigos, só que eles se tornaram mais fortes. Porém, eles ainda são bandidos, eles ainda são soldados que parecem ser fracos, ou seja, não te dá uma sensação de evolução. E isso é o mesmo para as histórias. Se os seus personagens eles ficarem enfrentando o mesmo tipo de inimigo o tempo todo, com a mesma dificuldade que eles tinham no começo, você não vai dar uma sensação de evolução para os seus leitores. Isso só vai parecer uma história onde eles não evoluem, onde eles não crescem os seus poderes, a não ser que é essa a ideia que você queira passar. Mas entende que isso gera uma conexão muito maior com os leitores quando você cria uma sensação de evolução nos seus personagens. Mas também não exagere muito nisso, fazendo o efeito, a Dragon Ballização que as pessoas falam, que é você ficar colocando cada vez inimigos mais poderosos e deixando todo o resto da história dos personagens de lado sem evoluir. E o último sinal é que ele permite com que os seus personagens tenham soluções criativas, que eles criem soluções criativas para os seus problemas. Ou seja, o Superman, se ele quer ir para algum lugar, ele simplesmente voa. Então, geralmente o foco dele não está nos desafios que ele tem. Agora você compara isso com o Homem-Aranha, que ele utiliza teias para ir de um lugar para o outro. Isso gera muito mais limitações para o Homem-Aranha, como por exemplo, ele não pode ir para lugares abertos, né, muito abertos, porque ele não vai ter muita mobilidade lá, e também ele não pode deixar o fluido de teia dele faltar. Além de que isso pode gerar cenas muito mais interessantes do que possivelmente uma história do Superman teria. Se você for ver bem, as histórias do Superman que tem mais sucesso, elas geralmente não são focadas nos poderes dele. Mas enfim, imagine essa cena do guindaste, só que você troca o Homem-Aranha pelo Superman. Não seria muito mais entediante se ver só o Superman descendo lá e só colocando o guindaste de volta no lugar? Não seria tão interessante quanto ver o Homem-Aranha se esforçando, tentando salvar a cidade. E essa é uma cena muito boa a propósito desse jogo. Enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!